Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Solução da questão. 6. A queda do tentador. Capítulo 60. A mulher que guerreia em nome de Deus. Desde o fim da Idade Média, pois, existe na cristandade um impulso contínuo exercido não somente sobre os indivíduos, mas também sobre os povos enquanto povos, e que visa a mudar a finalidade que a atividade humana se propusera alcançar, baseada na palavra de Cristo. Essa finalidade era a vida eterna. Os usos, costumes, leis e instituições foram se formando pouco a pouco sob esse princípio. Desde a Renascença, existe uma tendência contrária que se fortifica e desenvolve a cada dia. Dar como finalidade a toda atividade social e pessoal a melhoria das condições da vida presente para chegar a um gozo mais pleno e mais universal. O século XIV abriu o caminho de Stein e depois, cada século, só se ocupou em preparar na ordem das ideias novas concepções e na ordem política novas instituições correspondentes ao novo ideal. Desde aquele tempo, a sociedade não mais reencontrou o seu guia na Igreja e a Igreja sua imagem na sociedade. As nações jamais se recolocarão sobre a conduta da Igreja? A Igreja jamais verá novamente os povos darem ouvidos e abrirem os corações ao sermão da montanha? Ou será preciso que, doravante, Deus se contente em colher almas no meio de uma sociedade que se afastará cada vez mais dele? A ideia da civilização cristã subsiste sempre em numerosos espíritos. Ela desperta em diversos deles, e a Igreja está sempre presente para manter e lembrá-la. Terminará ela por retomar a ascendência sobre a ideia da civilização naturalista? E após uma luta de vários séculos, conseguirá triunfar sobre a tentação satânica e retomar sua marcha ascendente por um período de tempo que não podemos determinar, mas que bem poderia ser mais longo do que aquele do desregramento no qual estamos extraviados, pobre de nós, há tempo demais? Quem ousa esperar isso? E, no entanto, sabemos que Deus, muito frequentemente, deixa às paixões humanas desencadeadas e ao próprio demônio o cuidado de executarem suas vontades e cumprir seus desígnios eternos. Tal é, se não me engano, diz o cardeal Pie, a parte ordinária da providência na história dos séculos. O homem se move, se agita, na esfera de seus pensamentos, dos seus desejos, frequentemente culpáveis. E Deus, hábil em tirar o bem do mal, converte os obstáculos em meios, e do próprio crime forja para si uma arma poderosa. Então o resultado é de Deus e é sempre admirável. Deus, no entanto, não quer absolutamente agir sozinho. Ele nos deu a liberdade e a grande lei do mundo sobrenatural é que façamos uso dela, a fim de merecermos por nossas obras a recompensa que Ele possa nos dar. O primeiro emprego da liberdade na tentação é defender-se. Desde a renascença do naturalismo, a Igreja, e com ela seus fiéis, não cessaram de fazê-lo. Não é nossa intenção lembrar o que os católicos, no curso desses 5 a 6 séculos, opuseram à invasão do naturalismo na cristandade. Não falaremos das lutas teológicas que essa invasão suscitou em 1000 terrenos e pelas quais o erro, refutado, serviu para dar à verdade uma precisão mais exata e um brilho mais potente. Tampouco relataremos a história dos esforços feitos para suscitar e manter as instituições sociais concebidas e realizadas no espírito da civilização cristã. Essas duas ordens de defesa e de ataque exigiriam desenvolvimentos infinitos que não entram no objetivo próprio deste livro. Aquilo que o tema de que ele trata pede no ponto em que chegamos é isto. Expusemos a ação secreta dos franco-maçons, dirigidos pelos judeus, guiados eles mesmos por Satanás, para substituir a civilização cristã por uma civilização humanitária e naturalista.
A contrapartida exige que procuremos a existência de uma outra ação secreta, aquela das santas almas esclarecidas, dirigida para o céu, que contrariaria, entravaria a obra do inferno e acabaria por destruí-la. A sentença pronunciada por Deus no começo do mundo: porei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Dá-nos a entender que nossa procura não deve ser vã. Tu és Satanás. A mulher é Maria. A raça da serpente compreende a multidão dos que a seguem, anjos e homens. Ela lhes comunica alguma coisa do seu poder. Dedit illi virtutem suam et potestatem magnam. Apocalipse 13:2. A raça da mulher é a multidão dos fiéis. São Máximo de Turim faz esta observação: Deus não disse, ponho, para que não se compreenda que ele fala de Eva. A promessa refere-se ao futuro, porém significando assim a mulher da qual deve nascer o Salvador. De outra parte, pelas palavras senem tum semen illus, Deus não pôde querer significar uma geração carnal. Satanás não a tem e não pode tê-la. Entre os seres imateriais, somente Deus engranja um filho. É, pois, de outra paternidade e de outra filiação que se trata. Paternidade e filiação morais, baseadas na semelhança e na adoção. Existem filhos do demônio que dele procedem enquanto arrastados para o pecado, e que são seus filhos em razão da semelhança que o pecado lhes dá com ele. Tendes o diabo como pai, disse nosso Senhor aos judeus, e cumpris os desejos de vosso pai. Existem também os filhos de Maria, que a amam e que são por ela amados, que a admiram e que nessa admiração tornam-se com seu auxílio semelhantes a ela. Maria concebeu-os no seu coração no dia a dia da Anunciação e cooperou para o nascimento espiritual deles no Calvário. Concebendo o Salvador segundo a carne, ela nos concebeu em espírito, porque ela concebia a nossa redenção. As duas raças estão, pois, face a face, e a causa que as colocou em combate é do céu e da terra. Os campeões lá do alto estão hoje em nosso campo de batalha. O apóstolo São João viu bem a unidade dessa guerra. Ele descreveu as duas fases que se desenrolaram, uma e outra, diante da mulher, e, se assim podemos dizer, sob o generalato dela. No capítulo 12 do Apocalipse, ele nos mostra a mulher revestida do sol da divindade. O Verbo, recebendo de Maria seu revestimento de carne, diz São Bernardo, fê-la brilhar com a glória da sua majestade. A lua, imagem do mundo instável que ela domina e governa com seu filho Jesus, está a seus pés. Sobre sua cabeça está uma coroa com 12 estrelas, símbolo das suas prerrogativas que lhe dão um esplendor superior ao das criaturas mais sublimes. É a mãe de Cristo, a mãe de Deus que está aqui representada. Ela vai tornar-se a mãe dos homens. Clamabat, parturient et cruciabatur ut pariat. Ela está no Calvário. Parece-me, diz Bossuet, que ouço Maria falar ao Pai Eterno com o coração simultaneamente aberto e fechado. Fechado por uma extrema dor, mas aberto ao mesmo tempo à salvação dos homens pela santa dilatação da caridade. É em meio a essas dores excessivas, pelas quais ela entra na participação dos suplícios da cruz, que Jesus a associa à sua fecundidade. Mulher, eis teu filho, eis tua mãe. O dragão que arrastou com sua cauda a terça parte das estrelas do céu, para diante da mulher e quer devorar esse filho. Daí o combate até o dia em que se fará ouvir no céu a voz que dirá: agora a salvação do nosso Deus está consolidada, e o seu poder e o seu reino, e o poder de seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de nosso Deus, foi precipitado. Esse canto de triunfo
fez-se ouvir no céu após a vitória do arcanjo São Miguel, e far-se-á ouvir novamente na terra, quando o dragão for precipitado de novo nos infernos, para não mais sair. Os profetas misturam nos seus oráculos as cenas distanciadas pelo tempo e pelos lugares, mas que a relação de causas ou de ideias lhe permite aproximar. São João fala ao mesmo tempo do grande combate que aconteceu no céu e daquele que se desenvolve na terra, porque a causa é a mesma. O próprio Nosso Senhor assim procedeu quando anunciou a ruína de Jerusalém e a do mundo. Depois que a primeira derrota o abismou dos infernos, uma primeira vez, o demônio veio à terra desencadear um novo combate. Aí foi vencedor, e com o pecado original inundou a terra de corrupção. A serpente de São João lançou de sua goela como que um grande rio atrás da mulher, para submergir nas suas águas. Aquela que lhe fora mostrada como devendo recolher sua realeza no céu e na terra. Ele pensou que o rio de iniquidade que vomitara no paraíso terrestre atingiria Maria. Deus absolutamente não o permitiu. A mãe de Cristo nasceu imaculada no meio da imundícia universal. E o dragão se irritou contra a mulher e foi fazer guerra contra seus filhos, que guardam os mandamentos e que dão testemunho de Jesus Cristo. Aqueles que dão testemunho de Jesus Cristo e assim demonstram ser filhos de Maria, são os homens que confessam que Jesus Cristo é Filho de Deus, Redentor dos homens, restaurador da ordem sobrenatural. Satanás e os seus, os do inferno e os da terra, querem contra os pregadores do Evangelho manter sob a dependência de Lúcifer os que a fé e o batismo não regeneraram, e trazer de volta a ele os que reencontraram na ordem sobrenatural. E a mulher e seus filhos lutam contra ele, contra eles, para arrancar-lhes suas vítimas, entregá-las a Deus, mantê-las na inocência e na fidelidade. Luta de todos os dias, incessantemente renovada, por uma inimizade que Deus tornou perpétua. É, pois, não somente entre Maria a serpente, mas também entre os sequazes de Satanás e os filhos de Maria, que foi estabelecida a inimizade e anunciada a luta desde o começo do mundo. Inimizade absoluta e luta incessante, porque a palavra divina não fixa nem tempo nem medida. É até o julgamento final que Satanás procurará submeter os homens e arrastá-los para o seu domínio. E é igualmente até a segunda vinda do Divino Salvador que Maria se esforçará em aplicar-lhes os méritos da redenção e com isso fazê-los entrar no reino dos céus. Porque se a redenção do gênero humano foi operada pelo sacrifício de Jesus, ela não o foi senão em princípio e em direito. É necessário que a santificação se cumpra em cada um de nós individualmente. Ora, essa santificação exige que o homem seja primeiramente tirado das mãos de Satanás, depois que lhe seja subtraído cada vez que ele tenha a fraqueza, a loucura ou a perversidade de retornar ao seu tirano. Daí essa luta perpétua, na qual a Santíssima Virgem, refúgio dos pecadores, auxílio dos cristãos, mãe da divina fé e da divina graça, desempenha o papel que Deus lhe destinou nos primeiros dias do mundo. Essa luta é universal. Por toda parte, vemo-la, de indivíduo contra indivíduo, entre os homens, de cristãos contra os demônios, entre espíritos, e ao mesmo tempo de cidade contra cidade, da cidade de Deus contra a cidade do mundo, da qual Lúcifer é o príncipe. Sempre, por toda parte, o objeto da luta é o mesmo, o sobrenatural. É necessário expor aqui, mais explicitamente do que o fizemos, o que é o sobrenatural, a fim de propiciar a compreensão da extraordinária elevação dessa guerra, magnum proelium, e a sublimidade dos interesses que dela dependem. O Messias prometido no próprio dia da queda dos nossos primeiros pais não devia ser somente nosso Redentor, nosso Salvador, nosso Jesus. Ele devia ser também nosso Cristo. Nele está a plenitude da divindade.
Por ele recebemos participação na natureza divina. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e a todos que o receberam, deu o poder de serem filhos de Deus. Deus, que é rico em misericórdia, diz o apóstolo São Paulo, consultando apenas o excessivo amor com que nos amou, quando estávamos mortos pelo pecado, deu-nos a vida em Cristo. Vim, disse o próprio Cristo, para que tenhais vida em abundância. Não uma vida qualquer, mas a vida eterna. Essa vida eterna nos é comunicada pelo batismo. Ela nos enxerta em Cristo, diz São Paulo. Faz de nós membros vivos do seu corpo místico. Deus não nos deixa ignorar a que sublimidade essa incorporação nos conduz. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, formado pela mulher, para remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. E porque sois seus filhos, Deus enviou a vossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abá, Pai. Nenhum de vós é, pois, mais escravo, mas filho, e se é filho, herdeiro da parte de Deus. Ex magno genere ex tu, disse Tobias ao anjo Rafael. É o que podemos dizer a cada um de nós, os anjos, tanto aos decaídos como aos santos. Eles sabem de que raça somos, a maior que pode existir, porque somos da raça de Cristo, que é Filho de Deus. Deus, por um ato livre do seu amor, estabeleceu, pois, um elo transcendente entre a nossa natureza e a sua, entre nossas pessoas e a sua. Esse elo não era necessário em si, não era ordenado, nem mesmo formalmente reclamado por nenhuma exigência do nosso ser. É devido à caridade imensa, à liberalidade gratuita e excessiva de Deus por sua criatura. Mas, em consequência da vontade divina, esse elo tornou-se obrigatório, indeclinável, necessário. Ele subsiste eminentemente e subsistirá eternamente em Jesus Cristo, simultaneamente Deus e homem, natureza divina e natureza humana, sempre distintas, mas irrevogavelmente unidas pelo vínculo hipostático. Ele deve se estender, segundo as proporções e pelos meios divinamente instituídos, a toda a raça da qual o Verbo encarnado é chefe, e nenhum outro ser moral, seja individual e particular, seja público e social, pode rejeitá-lo ou corrompê-lo, no todo ou em parte, sem faltar à sua finalidade, e, consequentemente, sem prejudicar mortalmente a si mesmo, e sem incorrer na vindita do Mestre soberano dos nossos destinos. Ora, Satanás não cessa de agir sobre cada um de nós e sobre as nações, enquanto nações, para obter delas e de nós esse grito de revolta. Quebremos seu jugo e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. De sua parte, Deus não cessa de difundir em nossos corações sua graça e de dar às sociedades os socorros naturais e sobrenaturais para nos manter no seu amor. Desses socorros, dessa graça, Maria é dispensadora. É, pois, entre ela e Satanás que, em última análise, o combate é travado. Inimicitias ponam inter te et mulierim et semen tum et semen epsius. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É exatamente luta extraordinária entre o homem e a serpente. Essa ataca facilmente o calcanhar do homem que caminha direito, enquanto o homem procura esmagar a cabeça da serpente que rasteja. Mas, por cruel que possa ser a ferida que ela cause no calcanhar, esta não é incurável, ao passo que sua cabeça, uma vez esmagada, a mata. O vencedor está, pois, claramente indicado. Será a Virgem, será a Igreja pela proteção de Maria, será todo homem de boa vontade que a invocar e se puser sob sua proteção. Toda história do gênero humano, todo um conjunto da religião, se condensa no mistério de amor, no mistério do mal, no mistério de triunfo. O amor deve ter a última palavra.
O termo final da história universal será o amor triunfante e glorificante, assim como no início havia sido o amor criador.